Olá pessoal, tudo bem? Em nossa aula de hoje vamos estudar alguns dos princípios que regem a teoria geral do processo. Conhecer esses princípios é fundamental para compreendermos como o sistema processual brasileiro funciona. Então vamos começar pelo básico. O processo, no âmbito do direito processual civil, é um instrumento utilizado para a solução de conflitos de interesse. Ele envolve uma série de atos e procedimentos que visam a garantir a tutela dos direitos das partes envolvidas. Essa movimentação processual se orienta por alguns valores, entre os quais podemos citar os seguintes: a duração razoável do processo, da boa-fé objetiva, do princípio da cooperação, da isonomia, do contraditório, da motivação e da ordem cronológica de julgamento. Esses elementos são pilares fundamentais do sistema processual brasileiro. Eles garantem que o processo seja conduzido de forma justa, transparente e eficiente. Vamos, portanto, analisar cada um deles, começando pela duração razoável do processo. Esse princípio previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal e no artigo 4º do Código de Processo Civil estabelece que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. A ideia é evitar a demora excessiva na prestação jurisdicional, assegurando a efetividade do processo. O segundo princípio é da boa-fé objetiva, conforme o artigo 5º do CPC. A boa-fé objetiva exige que as partes atuem de forma leal e honesta durante todo o processo. Isso significa que devem agir com transparência e cooperação, buscando sempre a realização da justiça de forma bem ética. A seguir, nós temos o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6º do CPC, que determina que os sujeitos do processo devem colaborar entre si e com o juiz para o bom andamento do processo. A cooperação vai incluir a troca de informações relevantes, a apresentação de provas e a busca por soluções consensuais, sempre que possível. Outro conceito importante na esfera processual é o da isonomia, que está prevista no artigo 7º do CPC. A isonomia, ela vai garantir o tratamento igualitário entre as partes envolvidas no processo. Isso significa que todos devem ter as mesmas oportunidades e direitos assegurados perante a justiça, sem qualquer discriminação ou privilégios. E quanto ao princípio do contraditório, professor, esse é bem famoso pelo seu impacto processual. O princípio do contraditório está presente no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e nos artigos 7º, 9º e 10 do CPC. E vai assegurar às partes o direito de participar ativamente do processo, apresentando argumentos, produzindo provas e contestando as alegações contrárias. O próximo princípio é o da motivação, que está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. A motivação exige que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. E o que isso significa? Significa que o juiz deve apresentar os motivos que o levaram a decidir de determinada forma. Isso então garante a transparência e a justificação das decisões judiciais. Por fim, temos a determinação da necessidade geral de observar a ordem cronológica do julgamento, conforme o artigo 12 do CPC. A norma estabelece que os processos devem ser julgados conforme a sua ordem de conclusão para a decisão. Assim, os casos devem ser apreciados e decididos de acordo com a sequência em que são apresentados ao juízo, priorizando a análise dos processos mais antigos antes dos mais recentes. E para encerrar nossa aula de hoje, eu quero chamar a sua atenção para a relação entre a isonomia e a ordem cronológica de julgamento. Se todos são iguais perante a lei, e se ao órgão judicial incumbe assegurar às partes igualdade de tratamento, é óbvio que a garantia de isonomia será quebrada se a escolha do processo a ser julgado, dentre os diversos pendentes de decisão, pudesse ser feita sem respeitar a ordem cronológica de conclusão. Para garantir o cumprimento da mencionada regra, o parágrafo 1º do artigo 12 do CPC determina a manutenção contínua de uma lista dos processos prontos para julgamento, disponível para consulta pública no cartório e na internet.
O parágrafo 2º do mesmo artigo, por sua vez, nos apresenta uma série de situações excepcionais em que o julgamento, por diversos motivos, pode ocorrer fora da ordem cronológica estabelecida. E você pode conferir esse rol no seu material de apoio. E então aqui nós nos despedimos e desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.